Exercício 3 diz que um ponto se move ao longo do gráfico dessa função aqui, de modo que a sua abscissa x varia uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Ou seja, 3 centímetros por segundo é a variação do x em função do tempo. Ó. Variação de x em função do tempo, a velocidade com que tem o movimento no eixo x, de 3 centímetros por segundo. Então, centímetro em relação ao x, como está aqui, ó, x varia. Então, quer dizer que a variação do x, segundos, ó, é o tempo. Então, a variação do x em função do tempo. Está perguntando qual é a velocidade da ordenada y, ou seja, qual é a variação do y em função do t, quando o x for igual a 4 centímetros. Então, a velocidade da ordenada é a variação do y em função do tempo. Ordenada é y. Tá. Variação do y em função do tempo. O y é igual a x ao quadrado mais 1. Só que eu quero a variação do y em função do t. Só que aqui, ó, o y está escrito em função de quem? De x. E o x é que está variando em função do tempo. Então, de novo, ideia de função composta. Ó. O y está aqui, ó, ele é função de x. E o x é função de t porque está dizendo aqui ó, que o x variou em função do tempo. Ó. Né? Então, o y varia em função de x, x em função de t. Então, qual que é a derivada de y em função do t? É a derivada de y em função de x e a derivada de x em função de t. Certo? Derivada, então, isso aqui vai ser igual. Derivada de y em função do x. Como que eu faço isso? Então, vou calcular ela aqui. Ó. Vou pegar isso aqui. Qual que é a derivada dessa função em relação a x? 2x. Então, vou colocar no lugar desse cara 2x. dx dt, a variação de x em função de t vale 3. Ó. Então, vou colocar aqui 3. 3 vezes 2x vai dar 6x. Né? Ou melhor, já posso até substituir o x. O x vale 4 aqui. Ó. Coloca 4 aqui. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes 3. Então, vai ficar 24 centímetros por segundo. Então, a variação do y, a velocidade, né, é de variação do y em função do tempo. Né? O ponto está se movendo no gráfico. Então, existe uma velocidade em relação ao eixo x, que é de 3 centímetros por segundo, e existe uma velocidade em relação ao eixo y, que é de 24 centímetros por segundo. Aí, resposta do número 3.